Olá! Estamos aqui para mais um podcast do Centro de Estudos John Knox da primeira IPI de Bauru. E o tema de hoje é um assunto pouco conhecido, pouco conversado, e nós trataremos sobre mordomia cristã. Estou eu aqui, Pastor Davi, juntamente com ele, Pastor Rodrigo. Fala um oi aí, Rodrigo. Oi, pessoal. Também ele aqui, que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre mordomia cristã, o Pastor Daniel. Fala um oi aí, Daniel. Olá, meu povo. Vamos que vamos. Bem, gente, então hoje falaremos sobre mordomia cristã. Daniel, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quando eu penso em mordomia cristã, eu lembro do Alfred. É verdade. Do Batman, né? Mas quando a gente pensa em mordomia cristã e se lembra dessa figura do Alfred que cuidava da casa, cuidava do dia a dia, da rotina, tem alguma conexão ou a mordomia cristã é totalmente diferente disso? Alguma conexão acaba tendo, sim, né? Mas eu fico preocupado também porque a figura do mordomo evoca aí alguma desconfiança, porque nos livros de literatura aí de investigação policial, livros de detetive, geralmente o mordomo era sempre o culpado, né? É verdade. E aí isso já traz uma certa resistência pro pessoal, assim, que acaba fazendo essas conexões. Mas que não é o caso aqui, não né? Não é, exatamente, não é. Na verdade, a ideia de mordomia cristã é a proposta de substituição que a teologia reformada apresentou como ideal da vida cristã frente ao ensinamento medieval da Igreja Católica Romana, que tinha na sua concepção de que o cristão verdadeiro ou o cristão ideal era apenas o cristão do clero, era a pessoa que se dedicava à vida e a seguir uma vocação religiosa, né? Era aquela famosa doutrina do homo mercator, que dizia mais ou menos assim: o homem mercador jamais poderá agradar a Deus, né? Aquela ideia de uma visão dicotômica, separada da vida cristã, né? O verdadeiro cristão, o cristão ideal que finalmente conseguiria agradar a Deus era apenas o cristão do clero, o cristão que estava ali dedicado a cumprir uma vocação religiosa. Os reformadores, depois que estudaram o Novo Testamento, especialmente, a Bíblia Sagrada como um todo, mas o Novo Testamento especialmente, descobriram que essa divisão na vida cristã era uma divisão artificial e até arbitrária. Eles entendiam mesmo que a vocação cristã era algo que o Senhor Deus administrava, e o Senhor Deus, como doador da vida e dos nossos dons e talentos, ele também espalhava de uma forma muito variada pelo ser humano, pela raça humana, né? Então, na verdade, todo ser humano crente em Jesus Cristo pode agradar a Deus à medida que ele descobrir a forma como Deus aceita, né, ser agradado, aceita ser adorado e servido. E para entender esse ideal de vida cristã, os reformadores então desenvolviam dois grupos muito importantes de doutrina. O primeiro grupo era as doutrinas dos meios de graça, que é como os cristãos se fortalecem e tudo mais, que vai ser assunto de um outro podcast, né? Certo. Quando nós vamos falar sobre oração, sobre leitura da palavra, sobre o culto público, os sacramentos e tudo mais. Mas existe o outro lado, que é agora não mais o lado onde nós recebemos força, buscamos força de Deus, mas o lado daquilo que nós fazemos com essa força, né? Uma vez que estamos em comunhão com Deus, o que é que se espera de nós, né? Então, a doutrina da mordomia cristã ou doutrina da vocação cristã vai nos ajudar a entender que nós não somos donos de nós mesmos, nós não somos propriedade de nós mesmos, a nossa vida não é mais nossa depois que nós conhecemos a Jesus. Tudo que é nosso
entre aspas, na verdade nós entendemos como sendo dons maravilhosos que Deus nos deu para podermos exercitá-los, praticá-los em prol do próximo, de nós mesmos e para a glória de Deus, a fim de que haja uma boa administração desses talentos e dons que Deus nos deu lá no nascimento, com os dons naturais, e depois com o novo nascimento, os dons que Ele nos dá aí na vida da igreja, os ministérios, né? Tudo que existe. Então essa é a ideia de mordomia. Não existe cristão nesse mundo que não se enquadre na ideia de mordomo. Claro que cada um vai responder essa mordomia de uma forma bem particular. Né? Entendi. Muito interessante. Então, Daniel, a gente pode entender, assim, nos pormenores, que mordomia cristã basicamente é viver o evangelho de forma íntegra? Seria mais ou menos isso? Onde que isso se difere um pouquinho? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Às vezes entende que o ofício religioso é no culto, é apenas quando você chega ali na igreja, naquele horário marcado, aí você tem o seu exercício comunitário, mas então você está dizendo que não é só isso, é realmente a gente viver ele em todo momento, e não só para o pastor, não só para quem é presbítero, não só para quem é diácono, seria isso? Exatamente, né? Eu gosto muito de lembrar de uma frase do grande pregador batista Spurgeon, que dizia que há aqueles que na igreja são santos, no trabalho pagãos e nas suas casas demônios, né? Então a pessoa tem um grau, né, de comportamento. Hoje a gente pega muito mais leve, né? Não fica falando isso. Hoje a gente nem tem coragem de falar uma coisa assim. Mas realmente algumas pessoas, elas acabam entendendo a vida cristã dessa forma compartimentalizada que o ensino católico romano favorecia muito na Idade Média. Agradar a Deus tem a ver apenas com culto, tem a ver apenas com sua atividade na igreja, com a sua atividade religiosa. Desde a época da Reforma Protestante, a nossa teologia é que não. Se ouvirmos atentamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que há um padrão aceitável a Deus em cada esfera da nossa vida humana. Né? O pastor Rodrigo pode colaborar e contribuir um pouquinho melhor com esse pensamento. Enquanto vocês estavam conversando a respeito da mordomia cristã, eu percebi que a ideia da mordomia cristã combina muito com o Soli Deo Gloria, né? Que é o quinto sola da Reforma Protestante. Bem lembrado. Se é a ordem. A minha pergunta seria a seguinte, pastor Daniel: quem influenciou quem? Qual doutrina? Foi a mordomia que influenciou a ideia da vida como um culto a Deus, ou o contrário? É o contrário mesmo, porque você fez uma lembrança aí espetacular. Eu disse que existe... Ele tá quietinho aqui, né? Querendo tossir, mas... Tá matutando aqui. Só trazendo pérola, é isso aí. Existe esse nome latino da visão de vida cristã do ensino católico romano, que é a doutrina do homo mercator, né? Do homem mercador. E existe a nossa doutrina de ideal de vida cristã, que também é conhecida por uma frase ou uma expressão latina chamada coram Deo. O que é essa expressão? Por que ela difere daquela medieval? Enquanto aquela dizia que o homem mercador não poderá jamais agradar a Deus, porque agradar a Deus está reservado apenas por um tipo, um segmento da espécie humana, para nós, todo mundo que crê em Jesus, ao exercer a sua vocação dada por Deus e ao servir a Deus com um coração sincero, ele vai ser agradável a Deus como mordomo, porque ele entende que toda a vida dele está sendo passada na presença de Deus. Por isso que chama coram Deo. Tudo está na presença de Deus. A família, o casamento dele está na presença de Deus. Pelo menos deveria estar, né? Como ideal, deve estar na presença de Deus. O estudo, o trabalho. Então, essa ideia do coram Deo, do Soli Deo Gloria, não. Só existe um ideal para a vida cristã enquanto nós não formos levados para o céu. Mesmo lá vai continuar sendo o mesmo, que é viver para a glória de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. Esse é o ideal. Então, isso é algo pertencente a todos
os cristãos em comum, desde que eles tomem conhecimento e saibam como agir como legítimos mordomos de Deus. E é a Bíblia Sagrada que vai nos mostrar as várias nuances de como nós sermos bons mordomos do Senhor Deus. Por exemplo, existe ensino da Bíblia Sagrada de como sermos mordomos de nosso tempo. Existe ensino da Bíblia Sagrada de como devemos ser mordomos do nosso corpo, dos nossos bens, de nossas casas e famílias. Então Deus te dá sim essas coisas, mas Ele te dá momentaneamente, Ele te dá por empréstimo, entre aspas, né? Para você servi-lo nessas esferas, né? Eu gosto muito da história que conta que um sapateiro bem humilde perguntou para Lutero, né, como ele poderia servir a Deus sendo um simples sapateiro. E aí Lutero respondeu a ele, né? Faça melhores sapatos e venda por um preço justo. Né? Então, olha aí, ele sabia como aplicar o ensino da Sagrada Escritura nessa vocação particular. Mas existem várias vocações na vida cristã, né, para poder a gente aplicar o ensino. Por isso é tão importante o estudo da Palavra de Deus, o ensino, vir à igreja, ouvir as mensagens, para que a gente vá aprendendo como aplicar a Palavra de Deus nesses diferentes ramos ou esferas aí da vida do ser humano. A gente vê que, a partir desse princípio da mordomia cristã, que não existe nenhuma esfera da área do ser humano onde Deus não deseja reinar, né? Pastor Daniel, mais uma pergunta. A gente poderia, então, linkar também a mordomia cristã lá do início, em Gênesis, quando Deus ele atribui já aquilo que a gente chama de mandato cultural, né, ao homem de guardar, de cultivar o jardim. Então, pelo que você está mostrando, ensinando para a gente hoje, tem essa conexão, então. A mordomia cristã evoca o texto de Paulo aos Coríntios, quando diz, né, quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória do Senhor, mas também esse de Adão, ou ali é mais algo específico do trabalho? Você está exatamente correto ao fazer esse vínculo, porque a doutrina da mordomia cristã é, na verdade, um resgate do ideal divino para o ser humano como criatura feito à imagem e semelhança de Deus. Porque por Deus ter feito o homem sendo sua criatura especial, principal, favorita, né? Coroa da criação, como os teólogos geralmente costumam classificar, isso quer dizer que o homem nem é Deus, porque é criatura de Deus, mas também não está enquadrado no mesmo segmento das demais criaturas. Ele tem uma posição especial, né? E a Bíblia Sagrada, lá no ensino que nos dá no primeiro livro do Gênesis, vai contar que essa posição é muito importante, porque ela é a posição de um vice-gerente. Em nome de Deus, nós seríamos os vice-gerentes de todo o mundo criado, né? E para que sejamos esses vice-gerentes, né, ou os governadores da criação em nome de Deus, é importante essa ideia. Então, eu sou mordomo. As coisas não são originalmente minhas, ou não são absolutamente minhas. Elas pertencem a Deus, mas elas estão sob os meus cuidados para que eu, de acordo com a vontade de Deus, possa servir ao Senhor na gerência, no cuidado, no trato com essas coisas. Por isso, essa doutrina que hoje é até um pouco desconhecida, ela era a veia principal do ensinamento ético dos cristãos na Reforma. Olha, você é um mordomo de Deus, você precisa saber como gerenciar a sua vida, ou as coisas que chegam na sua mão, como bom mordomo. É por isso que essa conversa da mordomia de Deus vai chegar até em assuntos um pouquinho mais complicados, como a sociologia, por exemplo. A tese de sociologia mais importante que temos no mundo é de um alemão chamado Max Weber, que escreve justamente sobre o entendimento da mordomia cristã, quando ele escreve aquele livro famoso, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Então,
Isso, o que é? Não é nada mais, nada menos do que se perceber sociologicamente as consequências do entendimento da mordomia cristã. Mas isso já é assunto para uma outra aula, um outro podcast, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma pergunta aqui que eu acho que é importante, que mordomia cristã não é um assunto que a gente vê muito tratado, né? Na igreja, dificilmente algum crente que tem a sua rotina básica na igreja ouviu falar sobre mordomia cristã, né? Por que a gente chegou nesse ponto de não tratar tanto de mordomia cristã? Talvez agora eu vou entrar numa área que inclusive é tua, da filosofia, mas por que a gente chegou nesse ponto e por que isso é tão danoso e problemático para o cristão quando ele não enxerga a vida dele como um mordomo de Cristo? Porque sem dúvida alguma ele vai desassociar o seu trabalho da vida cristã, a sua família da vida cristã, e ele é capaz de desassociar até o seu ministério da vida cristã, achando como uma coisa mais terceirizada. Então, como é que a gente chegou nisso e por que isso pode ser extremamente danoso e perigoso? Olha, a leitura que eu faço é que, especialmente na vida da igreja evangélica brasileira, por essa igreja ser influenciada culturalmente pelo catolicismo romano, o Brasil é um país cuja cultura é muito influenciada pelo pensamento católico, ainda fica na nossa cabeça essa ideia que eu disse no começo, dicotômica, né? Aquela ideia que Francis Schaeffer chamava dos dois andares. Existe o andar do céu, que eu procuro fomentar ou desenvolver ou cultivar lá na igreja apenas, no domingo, e existe esse andar aqui da terra, onde um outro conjunto de regras é que se aplicam, as regras do secularismo, do humanismo, onde aqui é o homem como o lobo do próprio homem, ou seja, é uma luta constante, a ética geralmente é deixada de lado. Então esse pensamento medieval, ainda tão presente no pensamento católico romano, acabou fazendo com que os evangélicos brasileiros tivessem dificuldade de encontrar e de fazer o melhor uso dessa doutrina. Para você ver, pastor Davi, o tanto que isso é importante, essa é a parte da ética da nossa teologia. Não existe ética protestante, ética reformada, sem a doutrina dos meios de graça da mordomia cristã. Nós muitas vezes na igreja, nós nos referimos ao povo da igreja como servos de Deus, servos e servas de Deus, e às vezes foge da nossa cabeça que nós estamos falando coisa séria quando chamamos as pessoas de servos de Deus. Essa ideia de mordomia que deve prevalecer mesmo. Essa ideia assim de que eu sou um servo de Deus. Eu devo servir a Deus agora nessa caminhada cristã em todas as áreas. E olha só, como o brasileiro ele é muito místico, muito mágico na sua religiosidade, eu já percebi também, faço coro aí com as suas palavras, né? Já percebi que as pessoas gostam muito de temáticas mais sobrenaturais, vamos dizer assim, né? Teologia, mistérios da Bíblia Sagrada. Uhum. Quando entramos na parte da mordomia, aí geralmente o ânimo das pessoas acaba um pouco. Parece sem graça, né? Parece sem graça, sabe? Pastor Rodrigo, pode falar. Bom, eu estava aqui pensando, você acabou de dizer, né, pastor Daniel, a respeito dessa cultura católica que a gente tem nas igrejas, e o pastor Davi falou sobre o mandato cultural. Eu gostaria de somar então essas duas coisas e trazer uma polêmica aqui, uma pergunta. Na verdade eu não sei nem como formular a pergunta, mas seria a seguinte: você escreveu aqui no texto do Assim Cremos sobre a mordomia cristã através da família, que nós devemos procurar formar uma família para que a sociedade seja composta por pessoas que conheçam a graça de Deus, ou seja, nós temos essa responsabilidade do mandato social para aumentar a igreja através dos nossos filhos. Então é um mandato, né? E é muito triste, realmente, né? Quando pessoas não se atentam
para a mordomia cristã e muitos se casam, jovens se casam, não querendo ter filhos, tendo lá um cachorrinho de estimação, achando que aquilo vai servir como um filho, que foge do mandato social. E aí nós temos uma cultura católica. Depois a gente pode fazer um podcast só pets e a Bíblia, né? Pets, nossa, seria fantástico. Importante. Mas aí a gente tem a cultura católica, por exemplo, a teologia católica é bem diferente da teologia reformada, no ponto que diz que o sexo é visto apenas para a procriação. Então, os católicos não usam meios contraceptivos. Então, a ideia da teologia católica é encher a família de filhos, né? Qual que é a resposta da teologia reformada, né? Porque nós temos o mandato social e nós temos também a realidade da mordomia cristã. E no que diz respeito à família, qual é a resposta reformada para isso? Olha, essa é pastor uma questão extremamente interessante, delicadíssima, como realmente já dá para perceber até a partir da formulação da pergunta, porque de fato nós quase que chegamos a um ponto de inflexão, né, ou de tensão ao descobrirmos que a Bíblia Sagrada, de fato, tem ensinamentos que parecem se contradizer se a gente não ter o cuidado de fazer ali, né, a devida ponderação. Mas, de fato, e de forma bem resumida, eu quero deixar aqui pelo menos alguns pensamentos para o nosso ouvinte, para que ele venha mais tarde construir em bases até um pouco mais sólidas e mais amplas essa interessante questão. De fato, a questão da mordomia chega em assuntos bem íntimos como esses mencionados pelo pastor Rodrigo, de constituição familiar, sexo no casamento, tão polêmico hoje em dia, né? Quantidade de filhos, né? Ordenamento do lar, tudo isso a doutrina da mordomia cristã possui ensino sólido, fundamental para que eu e você possamos crescer em nosso serviço a Deus, tá certo, queridos? Mas de forma resumida eu vou deixar o seguinte, realmente, para nossa teologia, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher deve procurar casamento fora da compreensão de mordomia cristã. Realmente, se eu vou me casar, esse casamento, essa união tão importante, para nós casamento não é sacramento. Ele não é um instituto do evangelho. Casamento é uma graça comum de todo homem e mulher criado. Então não é algo que é dessa realidade do reino de Deus apenas, mas ele é da realidade da mordomia daquele que é cristão já. O coração é convertido, como eu disse. O meu casamento é um lugar que deve haver o serviço a Deus. Deve servir também como instrumento para a glória de Deus. Então, já desde o começo, na escolha da pessoa, na oração pelo cônjuge, tu, Deus, me ajuda a te servir, a encontrar alguém que vai me ajudar a te servir. E do mesmo modo, se o seu namorado, até hoje, não te ajuda a servir a Deus em nada, algo precisa tocar. A fila anda, né? Você precisa tocar na consciência, ou dele ou na sua. E falar, olha, eu preciso de alguém que vai me ajudar a servir a Deus. Então, tá vendo? Já desde aí já começa a moldar os nossos pensamentos. Depois de casado, nenhum casal cristão deve se formar com esse ideal de que voluntariamente, se for deixado apenas para nossa vontade, nós não teremos filho. Não, é nosso plano de existência não ter filhos. Gente, não é o ensino da mordomia cristã, né? O ensino da mordomia cristã é de que o Senhor Deus une homens e mulheres para poder semear ali o amor continuamente, é claro, e criar a geração santa. Produzir filhos e tudo mais. Só que aí vem o X da questão. Então eu vou ter quantos filhos? Eu sei que hoje isso está mesmo na crista da onda aí a discussão. Existem inclusive muitos influenciadores católicos romanos do Brasil que estão batendo muito nessa tecla de que os casais devem ter quantos filhos eles puderem ter. E isso aí também não é algo ensinado pela nossa doutrina da mordomia cristã. Porque nós cremos que se a minha formação familiar também deve respeitar o princípio da mordomia, eu preciso procurar ter a quantidade de filhos suficiente que eu possa arcar e possa conseguir criar com dignidade, tá certo? Então lembra, você é mordomo, sua casa é mordomo, seus filhos serão criados para a glória de Deus. Então você não pode ser uma máquina de reproduzir ser humano
coelho, aleatoriamente. né? Seu ideal de vida não é esse. Vou, criar não sei quantos filhos, porque onde come 3, come 5, Não é isso. A sua ideia é, não, eu vou criar uma geração santa, digna, então a medida das minhas condições é que vai ditar a quantidade de filhos que eu vou procurar ter. Isso é um pouco polêmico da nossa parte, apesar de ser um pouco mais assim razoável, ser um princípio que trouxe inclusive modernidade para as populações que foram influenciadas pela reforma, né? Como no norte da Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, mas é uma coisa também que exige muita ponderação para a gente. Por exemplo, vou deixar aqui também mais uma provocação. Casais que tenham uma boa condição financeira, casais que financeiramente são mais privilegiados. Esse casal não deverá ter o mesmo número de filhos do que aquele casal um pouco mais pobre, um pouco mais humilde, tá certo? Esse pessoal geralmente são casais ricos que têm menos filho, né? Uhum. E casais pobres é que tem mais filho. É muito incoerente a nossa realidade social brasileira. Na nossa ideia de mordomia cristã é o contrário. Casais mais pobres, mais humildes devem ter menos filhos, casais mais ricos devem ter mais filhos, tá certo? Eu vou deixar aqui só como provocação para depois você procurar onde está ensinado isso. Mas é interessante essa questão levantada aí pelo pastor Rodrigo e pelo pastor Daniel. Realmente a gente nunca pensa a partir das lentes da mordomia cristã, que integra a cosmovisão cristã, que é um outro podcast, a gente deixa aí pra frente. Mas muito interessante. Estava aqui, pastor Daniel estava falando, não tem como não se lembrar do texto que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, dizendo que aquele que quiser viver piedosamente aqui, talvez aí a mordomia cristã padecerá perseguição, porque você viver para a honra e glória do Senhor em tudo que você é e tudo que você faz, não tem outro caminho a não ser esse, mas é um caminho de obediência, né? É isso mesmo. Que Deus abençoe você grandemente e nos vemos no próximo podcast.